Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Adalgisa de Souza Rosado nasceu em Mossoró no dia 7 de julho de 1920, na mesma casa onde ainda reside, a Rua Mário Negócio. Filha de João Câncio de Souza e Amélia Ferreira de Souza. Adalgisa se casou com o então empresário de Sé Rosado. Com o ingresso do marido na política, Adalgisa se tornou a mais jovem primeira-dama de Mossoró, aos 28 anos de idade. Aos 30 já era primeira-dama do Estado. Com 31 ficou viúva, com 4 filhos menores: Carlos Augusto, Betinho, Isaura Amélia e Dissé Filho. Falecido em desastre aéreo aos 40 anos de idade, o governador Dissé entrou na política pelo prestígio popular, dono que era de um marketing pessoal pioneiro nas campanhas políticas. Adalgisa sozinha educou os filhos e adotou mais um, Franco. 2 deles entraram para a vida pública, Betinho e Carlos Augusto. Adalgisa concluiu o 2º grau na Escola Normal de Mossoró e, como atividade profissional, atuou na empresa de sal, de gesso da família. Na época em que foi primeira-dama do Estado, presidiu a extinta LBA, Legião Brasileira de Assistência. Dona Adalgisa é uma pessoa que ainda gosta de colaborar nas campanhas eleitorais da família, cuida da casa e participa de eventos religiosos. Para conversar com Dona Adalgisa, convidamos a jornalista Caliane Pereira, a filha Isaura Amélia e a sobrinha e nora Lúcia Helena. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de dezembro de 2003. Vale registrar que foi a única concedida em sua vida. Nós gostaríamos, Dona Adalgisa, de, ao mesmo tempo, cumprimentá-la e também fazer logo a primeira perguntinha, senhora. Sobre a sua infância, Dona Adalgisa, sobre a sua infância, os primeiros anos e sua primeira educação, como se deu? Nasci nesta rua e nessa casa, não igual, mas nesse lugar. Desde de criança, eu estudei no Colégio Sagrado Coração de Maria, depois escola normal e casei. Há quanto tempo a senhora está morando nessa casa? Há quanto tempo? Eu estou dizendo que desde que eu nasci. Interessante, a senhora nasceu nesta casa? Nesta casa, não era essa, era Entendo, o lugar, o local que já foi melhorado, piso e tudo, sabe? Ora. Mas foi esta casa. Então. Todos os filhos da minha mãe nasceram aqui. E foram 8. 8 filhos. 8 filhos. Nasceram. A senhora ocupa qual posição nesses 8, Dona Adalgisa? É das mais jovens? É das últimas? Como é? Segunda. Ah, tá bom, muito bem. Fale um pouco sobre os seus pais, quem eles eram, o que eles faziam. Minha mãe era uma pessoa muito inteligente, muito interessante e valente. Teve 8 filhos. Foi 8? 8 filhos. Desses 8, só 2 mulheres, as outras eram todos homens. E íamos vivendo, sabe?
Meu pai morreu muito moço, com 40 e poucos anos, mas ela tomou conta direitinho, foi andando e deu tudo certo. Dona Dalgisa, na escola, no Colégio das Freiras, né? Seu Sagrado Coração de Maria, né? Lembra-se de alguma colega? Lembra-se de alguém daquele momento? Tem alguma memória assim? Margarida Saboia e a irmã dela também. Estou me lembrando assim do grupo que eram iguais conosco, né? Não me lembro muito mais assim do povo mais moço, não. E sobre as suas atividades profissionais, onde a senhora trabalhou? Sim, eu trabalhei, depois que Dissé morreu, um pouco na Mossoró Comercial. Fiquei por lá, eu acho que eu era mais para passear, para me distrair, mas eu trabalhei lá há alguns anos, até a firma fechar. E o que era Mossoró Comercial? A Mossoró transportava gesso de governador Dissé para o Porto de Areia Branca. E sal também? Não, só gesso. Só gesso? Só gesso. Mas a senhora, antes de casar, também trabalhou? Não. Não. Trabalhou só posteriormente. E na época a senhora estudava e trabalhava ao mesmo tempo? Não, na época que eu trabalhava, eu já estava casada, já tinha filho, já estava... Já era viúva? Já era viúva. Eu já não trabalhava, não estudava mais, não. Vamos falar sobre, Dona Dalgisa, os primeiros momentos, quando a senhora casou, os namoros. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Isso foi uma coisa pesada, difícil, sabe? Mas não sei por que eu fui a escolhida, mas era muito difícil. Ainda é, eu acho que ainda é hoje em Mossoró, assim. Encontrar um marido é difícil. Um bom, assim, um que preencha direitinho tudo que a gente deseja. Mas tinha muita candidata para casar com Dissé? Tinha candidato, tinha gente que até pedia emprego lá na Mossoró Comercial para ficar mais perto, para conversar mais. Tinha de tudo, tá? Mas devagarinho, cheguei lá. Como foi que a senhora conheceu o seu Dissé? Ele é de Mossoró, moçoroense, eu também, das festas. Disse que ele era um partido bom da cidade? Era o melhor partido? Era, se dizia isso. E eu achava também, tá vendo? Porque ele era bonito, era dele preencher tudo que a gente desejava. Era bonito, interessante, muito simpático. Disse que era rico também? Nem mostrava isso. Podia ser, mas não chamava atenção desta maneira, não. Era mais de família boa, educada. O pai dele, sempre, seu Rosado, foi uma pessoa que trabalhou muito em Mossoró. Educado? Educado, cria escola, diocesana, essas coisas assim, ele ajudou muito. Ele ajudava, ele foi uma pessoa... muito. E a política, a senhora começou a gostar também da política logo cedo? Como foi que foi a introdução de Dissé na política? Lembra-se assim de alguns fatos? Ele era uma pessoa que procurava resolver os problemas e tudo, não um político. Como filho de Mossoró, de acordo com as necessidades, como ele podia, ele fazia sempre isso. Mas ele dava assim de governador para Mossoró, e a política era essa, mais trabalho. Mas teve uma época que começou umas certas dificuldades na política e começaram a insistir com ele para ele se candidatar e ele não reagia, chamavam, Georgina Avelino nesse tempo, né? Era um chefe político contrário nosso, mas era um dos que fazia sempre
muita força, mandava avião aqui buscar de Sé, fazia, levava, ia van. Ele, eu não vou, que eu não quero ir, eu não quero me meter nesse negócio de política. Mas aí ele já era até prefeito de Mossoró, que também foi nessa situação de não querer, de não tenho tempo, não posso, mas ficou. E passou uns anos, 1 ano ou 2, prefeito, e depois foi de governo. Como foi que surgiu essa candidatura dele a prefeito? O prefeito foi da cidade mesmo, e como foi, é da cidade, todo mundo gostava dele, conhecia pessoalmente, conversava. Foi uma coisa muito fácil. O de governo... E ele disputou com quem essa campanha? Olha, com a Gesso de Marés e outra pessoa, que eu nem sei dizer, não me lembro mais. Gesso de Marés era um rapaz de Natal, que estudava aqui. Ele foi candidato a prefeito? Foi. A senhora influenciou e colaborou para o ingresso dele na política? Não, eu ajudava. Eu não sei se ajudando. Sempre colaborando, né? Nesse tempo. Esse dia a senhora estava com ele? Saía muito, as mulheres saíam para a rua, andar nas casas, conhecer as comadres e ficar sempre procurando, ajudando, recebendo em casa. Essas coisas que existem hoje ainda, tinha tudo naquela época. Como é que a senhora descreve o perfil de Dissé empresário, Dissé político, Dissé marido? Como foi que você me perguntou? Como era ele? Como era ele? Ele era uma pessoa muito simpática, muito interessante, muito para resolver tudo, nada era difícil para ele, não. Dona Dalgisa, ele combinava muito as coisas com a senhora? Ele tomava algumas decisões, sempre conversava um pouco com a senhora antes de tomar essas decisões? Não, eu sabia de tudo, né? Eu sabia de tudo, de todas as conversas, porque ele era muito dentro de casa. Uma rodinha de uísque, se ele fizesse, ele fazia em casa, no fim de semana. Não tinha negócio de bar, de amigo, não. Os amigos eram convidados para casa. Ele era muito da casa, dos filhos. E tinha muitas amizades na cidade? Era muito querido, era, de verdade. Era mesmo. Van também influiu muito na política com ele? Van Rosado? Sim, também. Van era mais moço, acho que naquela época ainda estudava fora. Mas era ele, o chefe era ele. Ele nem queria ser o chefe político, não, mas era levado. O líder é assim, né, dona Dalgisa? Sem notar, percebe, né? E vai puxando, né? A personalidade de Dissé Rosado era um empresário, né? Uma pessoa que com 19 anos de idade fez uma opção de trabalhar morando, né? Apostando na atividade empresarial que era a produção de gesso lá em Governador Dissé Rosado. E quando o velho Rosado morreu em 33, Dissé tinha 22 anos de idade, desde os 19 já morava lá na Vila de São Sebastião. E aí assumiu essa parte da produção do gesso. Os irmãos sempre muito presentes, mas eu acredito que era mais ou menos assim: Dissé encarregado da produção, Diné encarregado do processo administrativo aqui na cidade de Mossoró, e Duodécimo encarregado da venda do gesso no Rio de Janeiro, que era a capital política e econômica do Brasil na época. De 33 até 48, Dissé trabalhou nessa atividade. E em 48, não sei, impulsionado por que forças, Dissé se lança a candidato a prefeito da cidade de Mossoró. Junto com seus amigos, junto com Chico de Clara, com tantos outros amigos. Ai, ai,